Hoje é Dia Mundial do Diabetes e a doença é o assunto da nossa coluna sobre a saúde do idoso. A diabetes é uma das doenças que mais crescem no mundo. No Brasil, a maior incidência é em pessoas com mais de 65 anos. Por isso, hoje, Dia Mundial do Diabetes, vamos receber no nosso estúdio, estamos recebendo a médica Vivian Ellinger. Assim mesmo? Ellinger? Isso. Ela é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional no Rio de Janeiro. Bom dia. Primeiro eu começo tirando uma dúvida. Bom dia, Mariana. A diabetes ou o diabetes? É indiferente. Você pode falar usar os dois. Tanto A quanto O. Perfeito. Viu, pessoal? Então eu vou usar a diabetes, que é como eu prefiro falar. Então tá certinho. A doutora falou. E, doutora, para entender um pouquinho melhor essa doença, a gente ouve muito falar em diabetes, os alertas são enormes pelas ruas, mas ainda falta informação. As pessoas ainda não entendem o que é a doença exatamente, não é? É, perfeito. E por isso a preocupação e hoje do Dia Mundial do Diabetes é exatamente esclarecer sobre o tema, né? Porque por ser exatamente uma doença silenciosa e que muitas vezes só é diagnosticado já com a presença de alguma complicação. Então é importante que o diagnóstico seja feito de uma forma bastante precoce. E como é uma doença muito frequente, como você acabou de mostrar, é importante que as pessoas procurem um médico ou procurem saber quais são os fatores de risco para ver se essa pessoa pode estar diabética ou não. Para entender melhor o que é a diabetes, vamos ver uma ilustração agora. Dá uma olhada. A comida que a gente come é transformada em várias substâncias. Uma delas é o açúcar. E ele é um combustível e tem que entrar na célula para o corpo funcionar. Aí entra em ação a insulina. É um hormônio produzido no pâncreas, que é uma chave que abre a porta da célula para o açúcar entrar. Se falta a insulina, que é o diabetes tipo 1, ou se essa insulina não encaixa mais na fechadura, que é o caso tipo 2, esse açúcar fica circulando pelo corpo da gente. É isso que é o problema, né, doutora? Agora, perfeito. Quais são? Você falou que é uma doença silenciosa, a gente sabe, mas não tem nenhum sintoma, nenhum sinal que o corpo possa apresentar para a pessoa entender que ela, ou suspeitar que ela pode estar com a doença? Quando a pessoa, os sinais clássicos, que são os sintomas mais conhecidos, como urinar muito, ter muita sede, sensação de boca seca, eles só ocorrem quando a pessoa já está com a glicose acima de 160, 180. Então, o que nós recomendamos é que a pessoa que apresenta os fatores de risco procure antes de sentir qualquer sintoma. E aí, então, as pessoas que têm história familiar de diabetes é hereditária a doença, então se tem alguém na família é importante estar atento. Isso, perfeito, Mariana. Tá certo. E olha, quem tem diabetes precisa mudar hábitos. Então vamos conferir agora as histórias de quem aprendeu a conviver com a doença. A reportagem é da Denise Félix. O diabetes é uma doença difícil de ser controlada. Depende muito da mudança de hábitos e da disciplina do paciente. Dona Vera é uma dessas pessoas. Há 20 anos, descobriu que era diabética. Ela mudou a alimentação e passou a se cuidar mais. Você que estava acostumada a comer e a beber sem pensar, tem que pensar para comer e beber o que deve e o que pode. O diabético que não controla a doença está sujeito a complicações. Uma doença silenciosa, né? Então, o que acontece, na verdade, as complicações de diabetes são um grande problema da doença. Nós temos a retinopatia diabética, que vai levar à cegueira se não for tratada, se não for diagnosticada precocemente. Temos o pé diabético, que na verdade são várias alterações de circulação, de sensibilidade no pé desses pacientes diabéticos, que se não for cuidado, também pode levar até amputações, inclusive da própria perna. Uma pesquisa do Ministério da Saúde revelou que 21% dos brasileiros na faixa dos 65 anos são diabéticos. E é nessa fase da vida, alertam os médicos, é que os cuidados com a doença precisam ser redobrados. O ideal é você tratar o diabetes lá atrás, mais cedo. Quanto mais controlada a glicemia, o seu açúcar, menor a chance de aparecer na terceira idade, aparecer complicações. Fazer atividade física é fundamental para ter uma vida saudável. E os exercícios são ainda mais importantes para quem é diabético. O sedentarismo é inimigo da doença. Ter uma vida ativa e uma alimentação balanceada ajudam no tratamento contra o diabetes. Seu Rubens é um exemplo. Ele tinha uma vida completamente desregrada. Bebia e comia à vontade, até
que descobriu a doença, o diabetes foi a motivação para ele mudar radicalmente de vida. Eu mudei porque, honestamente, eu tive medo. Então eu parei e me condicionei a ter uma vida saudável. Durmo bem, eu me alimento bem, faço meu exercício sempre com prazer, não é obrigação fazer meu exercício. Marcos é o professor que avalia o condicionamento físico de Rubens. O dia dele é muito mais saudável, com muito mais qualidade de vida. As taxas com o médico estão todas equilibradas, graças a essa regularidade que ele tem do exercício. Assim como o seu Rubens, a dona Vera aprendeu tanto com a doença que levou para a vida o conhecimento. Diabetes não é o fim do mundo. Diabetes é o começo de uma vida saudável, de uma alimentação saudável. Se você se cuidar, você vai chegar até a velhice normal. Perfeito. Sigo conversando aqui no estúdio com a doutora Vivian Ellinger. Doutora, a gente viu o exemplo aí do Rubens, né, que mudou a vida dele em função da descoberta da doença. Não tem jeito, tem que mudar os hábitos mesmo, né? Exato. E quanto mais precocemente mudar os hábitos, mais expectativa de vida, com melhor qualidade de vida a pessoa pode ter. E uma vez que a pessoa mude os hábitos antes de descobrir a doença, é possível que ela consiga prorrogar? Sim, sim. Existem estudos científicos mostrando, como o Diabetes Prevention Program, que é o DPP que a gente chama, né, que mostrou que a forma melhor de se evitar a progressão para o diabetes é exatamente a mudança de estilo de vida. E a mudança de estilo de vida passa pela alimentação, né? Comer muita batata, macarrão, os carboidratos, o amido, ela aumenta, não seria o amido? Não, veja bem. O que é o carboidrato que transforma em gordura, em açúcar? Não, veja bem, o importante é toda a composição como um todo da alimentação. Então, a pessoa precisa comer menos gordura, comer mais fibra. Então, é assim, é uma dieta equilibrada e saudável, principalmente a frequência que come legumes, verduras e frutas. Entendi. Agora, as pessoas tendem a achar que o açúcar é o único vilão, mas comer batata e macarrão misturado pode também aumentar o açúcar no sangue, não é isso? Exato, porque aí você nível do açúcar no sangue. Bom, a incidência de diabetes aumenta conforme a faixa etária. Chega a 21% entre a população acima de 65 anos. Mas a doença é uma preocupação também entre as crianças. No último sábado, o ator José Loreto, o Darkson da novela Avenida Brasil, revelou em entrevista no programa da Xuxa que tem diabetes. Ele conversou com crianças que receberam um diagnóstico muito cedo, com 2, 4 anos. Sou diabético desde os 15, tipo 1. Hoje eu estou aqui no encontro da família e do portador do diabetes e quero levar vocês aí para conhecer essa galera doce. Você é diabética desde quantos aninhos? 5. Eu tenho 12 anos, eu tenho diabetes desde os 2 anos de idade. Eu jamais imaginei que uma criança com 2 anos de idade poderia ficar diabética. Ela tinha 5 anos e não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ela, né? Vivi, como é que você cuida da diabetes? Me diz. Décima glicemia e daí minha mãe pesa o que eu posso comer. Por que você teve essa ideia de organizar esse encontro, né? E como isso ajuda? Bom, nós somos um grupo de mães que conversamos todos os dias. Então, a gente divide medo, tristeza, alegria, derrota, vitória. E para as crianças é muito importante, porque eles veem que tem outras crianças que têm a mesma rotina que eles, que é fazer o exame de ponta de dedo, contar carboidrato. Perfeito. Importante essa participação do Zé Loreto, né, dando exemplo ali para as crianças. Maravilhoso. E, doutora, só para a gente encerrar, a importância desse diagnóstico precoce. Mesmo que não esteja, enfim, alguém na família, é importante averiguar, investigar se pode estar ou não com a doença, não é isso? Perfeito. Quanto mais cedo, melhor, não é? Veja bem, o diabetes tipo 1 que acabou de ser apresentado, ele normalmente apresenta com aqueles sinais clássicos que a gente conversou antes, quer dizer, muita sede, urinar muito. Se uma criança, por exemplo, deixou de fazer pipi na cama e passa a fazer, pode ser sinal de que ela está diabética. E ao contrário, na pessoa adulta, ela não tem tantos sintomas, é uma doença silenciosa, então é importante saber se está em risco e fazer o exame.
Mais cedo possível. Mais cedo possível. Doutora Vivian Ellinger, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente cedinho no Bom Dia. Eu que agradeço. Um ótimo dia para você. E a Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem um questionário para indicar se a pessoa tem risco ou já é diabética. Vai lá no nosso site, quem tem todas as informações por lá sobre onde buscar atendimento também na rede pública. Você já sabe o endereço, né? g1.com.br/RJ. No próximo bloco...